você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que estão os trabalhos de plantio dessa safra de trigo 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a participação. Carlos, como é que estão essas atividades de plantio? O produtor paranaense tem boas condições para semear a sua safra? Está uma situação muito boa atualmente. Apesar de em abril e maio a gente ter ficado apreensivo quanto às chuvas, a gente teve uma melhora significativa nesses últimos dias e com isso a gente pôde avançar bastante. De 3 semanas para cá, as condições do trigo só melhoram. É muito inicial ainda, mas é uma situação muito boa a princípio. E aí, Carlos, quais são as perspectivas de vocês para a área cultivada? A gente deve ter uma confirmação de aumento de área com relação ao ano passado? Exatamente, esse número ainda está sendo ajustado conforme vai avançando o plantio, até porque tem muitos produtores que estão decidindo tardiamente se eles vão plantar trigo ou não. Tem algumas áreas ainda que pontuais também que vão ser plantadas em cima de algum milho que foi perdido, e com isso pode ter algum ajuste de número. Mas, a princípio, a gente tem um aumento de área aí na casa dos 4%, principalmente na região sul, que puxou esse aumento de área, já que ela não tem a concorrência com o milho safrinha. Já na região norte, oeste, onde o milho safrinha é bastante presente, a gente teve até redução de área de trigo. No cômputo total, a gente está com 1,17 milhão de hectares a serem plantados, a serem terminados, de serem plantados nas próximas semanas. E aí, Carlos, quando é que devem acabar essas atividades aí no estado, que tiver encerrado esse plantio? O plantio ele se estende eventualmente até em julho, porque tem algumas regiões que plantam tardiamente aqui no estado. Então, a região centro-sul é bastante e com isso ela tenta escapar das geadas, garantir suas produtividades e com isso ela acaba plantando um pouco mais tarde. Inclusive, quase encosta com os primeiros momentos de colheita. E aí, Carlos, a gente comentou, né, essas condições boas para o plantio nesse momento, mas se a gente olhar para frente, as previsões, os mapas para os próximos meses, o que a gente pode esperar dessa safra? Vai se desenhando condições tranquilas ou tem sinais de problemas aí pela frente? Olha, o trigo é uma cultura que ele precisa um regime hídrico relativamente baixo, não precisa, até o excesso de água geralmente é mais prejudicial do que propriamente uma seca. Então a gente, desde que não seja muito intensa, então a gente tem assim uma expectativa de que, como não deve ter a gente tem neutralidade no El Niño, então isso pode acarretar aí no máximo entradas de frentes frias regulares, chuvas dentro da média do estado, e isso deve ser de curto espaço de tempo. É a questão de geada. Se realmente a gente tiver uma geada intensa, fora do momento ideal, por exemplo, agora se nós tivermos uma geada já nos próximos dias, não vai ter impacto nenhum, já que a maioria das lavouras está em desenvolvimento vegetativo. Mas se daqui a 30 dias nós tivermos uma geada intensa, isso pode ser bastante prejudicial conforme a região do estado em que ela seja mais forte. E aí, Carlos, diante de todo esse cenário que a gente comentou, quais são as perspectivas de produção, de produtividade? A gente pode esperar bons números para esse ano? Então, a expectativa inicial é de uma produção cheia, isso não mudou ainda desde o começo, mesmo naqueles momentos. Bom, nós perdemos a nossa conexão com Carlos Hugo Godinho. A gente acha que retomou a chamada. Carlos, você estava explicando que as expectativas ainda são de safra cheia aí no estado. Exatamente. A gente tem uma produção que ainda está estimada em 3,8 milhões de toneladas. Ela nunca mudou até esse momento, mesmo nos momentos em que a gente tinha poucas chuvas e que isso preocupava o produtor para a implantação da cultura.
e com isso a gente tem agora a possibilidade ainda de produzir 3,8 milhões de toneladas, diferente dos últimos 4 anos, que a gente vem tendo alguns problemas com geadas, com seca, e que só no ano passado a gente conseguiu novamente produzir 3 milhões de toneladas, e ainda assim abaixo do potencial que nós tínhamos inicialmente, que era de produzir uma safra próxima a essa. E agora, Carlos, olhando para as condições de mercado, como é que estão os preços do trigo aí no estado? O produtor tem perspectivas de rentabilidade nesse ano? Com certeza. Apesar dos custos terem tido uma valorização bastante grande, na casa dos 30%, o preço do trigo também subiu bastante, e na casa até dos 50%, e com isso a gente tem, comparativamente, um ano ainda melhor do que o ano passado, que já foi um ano rentável. Hoje, a gente tem os preços um pouco abaixo do que a gente viu no mês anterior, já pautados um pouco nesse recuo do dólar, as cotações internacionais oscilando bastante, mas a perspectiva ainda assim se mantém boa. Se o produtor conseguir produzir uma safra boa, com certeza ele não vai ter um problema financeiro em relação ao trigo esse ano. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o trigo aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço a participação, acredito que é isso. Nossos números novos de safra, eles vão ser divulgados quinta-feira que vem. Pode ter alguma correção aí nessa área do trigo, mas eu acredito que vai ficar dentro desses patamares que nós conversamos agora. E, com certeza, a condição hídrica que está se apresentando até agora, ela garante que até lá a gente não vai ter nenhuma surpresa quanto à produção ainda. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras aí no Paraná. Muito obrigado. Obrigado. O Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo lá no Paraná, nesse momento em que o plantio vai se encaminhando para a reta final. Até o momento, os últimos dados divulgados pelo Departamento de Economia Rural lá do Paraná, 85% das lavouras semeadas, expectativa de ampliação na área cultivada em cerca de 4% com relação à safra passada e condições muito positivas até esse momento. O Carlos destacando que no começo desses trabalhos, ali entre abril e maio, havia até uma preocupação devido à falta de chuvas, mas essas condições melhoraram bastante, o produtor conseguiu avançar bastante com as suas atividades nas últimas 3 semanas e agora as perspectivas são bastante positivas. O Carlos destacando previsões de normalidade climática, chuva dentro das médias esperadas para o estado, temperaturas amenas também, o que vai mantendo a perspectiva do DERAL de uma produção de 3,8 milhões de toneladas, o que seria um incremento de 800 mil toneladas com relação às 3 milhões do ano passado, que já foi um ano melhor do que as safras anteriores. O Carlos destacando que o que pode atrapalhar no percorrer dessa safra seriam geadas intensas. Nesse momento ainda não, mas nos próximos daqui a 30 dias, uma geada muito forte pode prejudicar tudo isso, então o produtor precisa ficar atento a toda essa previsão climática, ao desenvolvimento das suas áreas, para ir verificando exatamente o que vai acontecer no decorrer dessa safra até a hora da colheita. Por enquanto, perspectivas positivas não só dentro das lavouras, mas também as perspectivas de mercado. Carlos destacando que apesar dos custos de produção terem subido em média 30% nessa safra, o preço do trigo subiu 50% com relação ao ano passado, então as condições de rentabilidade são ainda mais positivas do que no ano de 2020, uma perspectiva muito positiva tanto na produção como também na rentabilidade para o produtor paranaense nessa safra de trigo no inverno de 2021. Bom, eu fico por aqui, mas você que está ligado, acompanhando a gente no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você pode mandar sua pergunta, o seu comentário, a sua interação, como fez o Antônio Silva, mandando o seu bom dia aqui para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Também se inscreva no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo todas as transmissões do Notícias Agrícolas. Siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua.
Então fique ligado no Notícias Agrícolas.